6 jogos de invencibilidade e uma liderança garantida. O Goiás venceu a Ferroviária por 2-0, interrompeu inclusive uma sequência invicta da Ferrinha e dorme líder, tranquilo, ninguém vai alcançar o Esmeraldino nessa rodada. Enquanto isso, a Locomotiva ainda não conseguiu vencer fora de casa, mas tem algumas coisas positivas a se avaliarem nesse jogo. E é claro que nós vamos falar tudo que rolou na partida, explicar pra vocês a vitória do Goiás, derrota da Locomotiva, da Ferroviária, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que resolvem a vida com a cabeça. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E peço duas gentilezas para você que está curtindo o vídeo. Primeira é clicar no botão hypar aqui embaixo. Quando você clica no like ou você arrasta a descrição para o lado, você vai ver que tem um botãozinho chamado hypar. Se você clicar nele, você fortalece o trabalho do canal, melhora o engajamento, faz com que o canal chegue a mais pessoas e ainda me ajuda no trabalho. Além disso, eu peço que você se torne membro do canal. É a partir de R$ 1,99 você entra no Gader Futebol Clube, grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube. Nesse grupo você tem notícias 24 horas por dia, você tem informações precisas sobre horários de jogos, sobre o calendário, contratações, além de você ter conteúdos exclusivos, antecipados, membros especializados em futebol para conversar com você, comentaristas do YouTube, inclusive eu, tudo isso a partir de R$ 1,99. E você ainda ajuda o canal a continuar funcionando. Beleza? Sem mais delongas, escalações aqui na tela. Primeiramente falando da Ferrinha, da Ferroviária, que vem fazendo uma boa campanha. A Ferroviária tá ali no meio da tabela, estava em 11º no começo dessa rodada e faz uma campanha bem estável, com 2 vitórias apenas, mas vitórias contundentes em cima do Atlético Goianiense e do Coritiba, equipes que normalmente estariam postulando na parte de cima da tabela, mas a Ferroviária venceu. Vem de alguns empates, né, também em sequência, principalmente um empate em casa, empatou em 1-1 com o Avaí. E vem a Goiânia com aqueles jogadores que eu considero o time titular da Ferroviária. Talvez você, torcedor, tenha até uma outra opinião sobre um ou outro jogador, mas começando, por exemplo, com o Albano, né, no meio, começando com o Carlão como centroavante, que inclusive é o artilheiro, né, da Ferroviária na competição com 4 gols, Juninho também como um dos pontas e o Thiago Lopes também à frente. E a Ferroviária vem enfrentar o Goiás, líder da Série B. Goiás que vem, como eu falei, de uma sequência invicta, apesar de um empate fora de casa contra o Paysandu, vem muito bem, obrigado, liderando a competição e com um time bem engajado, um time bem esforçado, com a volta do Marcão no meio, né, que estava suspenso no último jogo, que deu lugar ao Gonzalo Freitas. O Marcão começou como titular. E o restante foi aquilo que já se esperava. O Anselmo Ramon como centroavante, o Wellington Matheus e Pedrinho nas pontas e no meio Rafael Gava. Time que já se esperava que fosse sair como titular esmeraldino. E o jogo começa, cara, e a princípio o Goiás fica mais com a bola. Jogando ali num 4-1, 4-1 praticamente, o Goiás consegue subir bastante, principalmente pelo lado esquerdo, usando a marcação individual que estava sendo feita por ali, pela Ferroviária no começo da partida. O William Lepo e o Pedrinho dobravam o trabalho por aquele lado e acabavam prejudicando a marcação, que era individual apenas do Lucas Rodrigues. Era o único jogador que estava caindo ali fazendo essa marcação. E dificultava muito para ele conseguir segurar o ímpeto do esmeraldino quando jogava por aquele lado. Só que o Goiás começou com opções erradas, na minha humilde opinião, buscando demais os cruzamentos pouco efetivos, cruzamentos com baixo índice de efetividade. E do outro lado, a Ferroviária estava buscando fazer a transição rápida, jogando nas costas do que foi pra mim o pior jogador do Goiás na partida, o Diego Caito, que não estava conseguindo nesse jogo apoiar pela direita e não estava fazendo muito boa recomposição. Sendo assim, a Ferroviária teve chegadas perigosas, a primeira inclusive numa bobeada da defesa numa cobrança de falta, que o Albano, se não me engano foi o Albano, chegou sozinho
praticamente dentro da área, marcação 1 contra 1, finalizou cruzado, né, passou na frente do gol do Tadeu. E outras chegadas perigosas, como um escanteio com uma finalização que o Tadeu defendeu até de forma tranquila, e umas chegadas mais pelas pontas, usando praticamente sempre as costas do Diego Caito. A marcação não estava se encaixando muito bem por ali. Havia uma indefinição muitas vezes entre o Messias, Lucas Ribeiro, o próprio Diego Caito, de quem marcaria a cobertura defensiva, e isso facilitava as chegadas da Ferroviária, que até determinado momento ali do primeiro tempo começou a gostar do jogo e criou algumas oportunidades, alguns cruzamentos, escanteios. Teve uma bola que passou na frente do Tadeu, né, num chute cruzado, e o jogo estava ficando equilibrado, até a Ferrinha um pouquinho melhor. Só que o Goiás conseguiu chegar ao seu gol numa jogada muito lutada, muito brigada. A bola primeiro que a jogada começou numa falta não marcada ali do Marcão, né, em cima de um dos jogadores da Ferroviária. Só que aí o lance seguiu e teve várias retomadas de posse de bola. A Ferroviária recuperava, perdia. Recuperava de novo, perdia de novo. Então aquela falta já foi ignorada. E seguiu-se os lances até que em determinado momento o cruzamento é feito pelo William Lepo, o Juninho cabeceia, uma cabeçada muito forte, precisa no canto. Goleirão da Ferroviária, o Denis Júnior, que já passou inclusive pelo Vila, faz uma defesaça, mas na sequência, se não me engano foi o Pedrinho, né? Não lembro quem foi que chega pela esquerda, cruza e o Anselmo Ramon cabeceia, bola vai no canto esquerdo, gol do Goiás, 1-0, e que deu uma baixada no ânimo da Ferroviária por alguns segundos. Por quê? Após a revisão do VAR, né, analisando aquela possível falta no início do lance, que na verdade aconteceu, mas não foi o início do lance, por conta das várias retomadas que o jogo teve, o gol é validado, o jogo reinicia e a Ferroviária segue no mesmo ímpeto. Destaque, na minha opinião, para o Albano, que estava fazendo um ótimo jogo, encontrando bons passes, encontrando bons lançamentos, participando muito no meio de campo. Mas o Goiás fazia até uma boa marcação na entrada da área, o que permitia apenas a Ferroviária jogar pelas pontas. E aí muitas vezes o Juninho ou o Thiago Lopes apoiavam por ali, mas faltava uma certa efetividade. O Tadeu trabalhou, mas foram digamos, trabalhos mais de precaução. Uma ou outra defesa, e as maiores chances da Ferroviária foram em bolas que passaram perto. Um chute perigoso de fora da área que passou por cima do gol, e foram alguns lances assim. O jogo era legal, era até competitivo. Eu achei a Ferroviária no primeiro tempo até mais efetiva do que o Goiás. Chegou e finalizou mais, né, com mais perigo. Mas o Goiás foi lá e fez o gol, e que conta é bola na rede. E aí o segundo tempo já foi uma certa desorganização de ambos os times. A Ferroviária perdeu as pontas, inclusive o Lucas Rodrigues começou a apoiar mais pelo lado direito, só que isso prejudicou um pouco o time, porque gerou uma queda de rendimento no meio de campo. Sempre o time da Ferroviária buscava as pontas e começou a ter algumas oportunidades, cruzamentos, chutes. O Tadeu começou a trabalhar mais, participar mais do jogo. Só que aí o técnico da Ferroviária, o Vinícius Bergantin, nome difícil, né? O Vinícius Bergantin fez uma substituição muito errada, na minha opinião. Ele tirou o Albano, acredito que já estava cansado, entendo até a substituição, mas ele tira o Albano e coloca o Igor Bolt. E o time perde criatividade, o time perde capacidade de triangulação e se torna um time mais previsível. A marcação do Goiás se encaixa e o jogo fica muito mais truncado. O próprio Goiás estava um pouco mais bagunçado, marcava no 4-1-4-1, mas tinha dificuldades de avançar no ataque de forma organizada. O Wellington Matheus pouco ativo na partida, e quando pegava a bola não estava indo muito bem, errava muitas jogadas. Inclusive fica um puxão de orelha aí pro Wellington Matheus por conta da incapacidade dele de fazer um passe. Cara, o Wellington Matheus, ele teve várias bolas em que ele podia fazer um passe na lateral, uma infiltração de um jogador por ali, ou até mesmo um passe no meio, e ele sempre tentava o drible, ou um cruzamento errado, e isso estava prejudicando os ataques do Goiás. Do outro lado, o Pedrinho, tentando várias jogadas individuais, também tinha uma certa preocupação, um certo receio de tentar fazer uma bola em profundidade. O único jogador que tentava alguma coisa nesse sentido era o Rafael Gava, só que ele pegava pouco na bola. Pegou muito pouco. Inclusive no primeiro gol foi o Rafael Gava que cruzou pra cabeçada do Anselmo Ramon, agora que eu me lembrei. E aí, cara, o Goiás estava meio previsível, mas a Ferroviária também. Conforme as mudanças foram sendo feitas, a Ferroviária ficou bastante previsível. E o Goiás, que tem realmente um bom jogo aéreo, que tem uma capacidade de gerar perigo na bola aérea,
acabou chegando ao seu segundo gol dessa forma. Num escanteio cobrado, o Jajá, que havia entrado no segundo tempo justamente no lugar do Wellington Matheus, cabeceia uma, eu posso chamar de bicuda, né? Uma bicuda de cabeça. Ele deu um míssel com a cabeça, a bola foi lá no ângulo, um golaço do Jajá, 2-0 para o Goiás, já encaminhando-se para o final do segundo tempo. A Ferroviária não teve medo de buscar diminuir o placar, tentou se lançar o ataque, um pouco mais bagunçado, teve algumas faltas perigosas na entrada da área, mas não conseguiu aproveitá-las. As duas bateram na barreira, né? Mas alguns jogadores mostraram qualidade, como eu falei, o Juninho, que foi bem participativo, o Carlão, sempre muito presente no ataque, finalizando a gol sempre que tinha oportunidade, é um jogador que se apresenta muito pro jogo, mas o Goiás estava muito bem postado. Nas chances que a Ferroviária teve no primeiro tempo, ela acabou não aproveitando. No segundo tempo, o Goiás organizou melhor a defesa, a própria Ferroviária se bagunçou um pouco mais e com o segundo gol perdeu a intensidade. E aí o Goiás apenas controlou a partida e segurou o resultado para garantir uma liderança isolada e tranquila nessa rodada. O Goiás em primeiro e numa campanha muito boa mesmo. O Wagner Mancini encaixou o time, encontrou aquilo que precisava, montou agora um esquema de uma formação num 4-1-4-1 muito legal, muito consistente defensivamente, muito precisa ofensivamente quando se trata de subida ao ataque. Falta tocar em profundidade, falta ter um pouquinho mais de ousadia em alguns momentos que o Goiás poderia ter tido, mas o William Lepo não fez um bom jogo e Diego Caetano, quando recebiam a bola, acabavam deixando a jogada morrer. O Pedrinho e o Wellington Matheus também deixaram um pouquinho a desejar ali. Porém, o Goiás ganha pela raça, pela insistência, pela determinação de buscar o resultado. Mas a Ferroviária derrotada não pode ficar triste. Mesmo tendo perdido esse jogo, perdeu para o líder da competição, que vem fazendo um excelente campeonato, mas a Ferroviária também vem fazendo uma boa competição, dadas as suas limitações e o seu interesse na competição, que é uma estabilidade, uma permanência na Série B. Dito isso, acredito que a Ferroviária vai sim conseguir, se continuar jogando como está jogando, vai conseguir atingir os seus objetivos nessa temporada e vai permanecer até com uma certa tranquilidade na Série B. Perdeu, precisa recolher os caquinhos e buscar recuperar os pontos perdidos na próxima rodada. Mas e aí, o que você achou desse jogo? O que você achou da vitória do Goiás? O que tá achando da campanha esmeraldina? Goiás em primeiro, isolado. O que você tá achando aí do Goiás na competição? Você, torcedor da Ferroviária, o que tá achando da competição feita pela Locomotiva? Tá gostando da apresentação? Mesmo com a Locomotiva tendo perdido esse jogo, o que achou do seu time, dos jogadores? Curtiu o desempenho da equipe? Coloca aqui nos comentários também a sua opinião, que eu quero saber. A análise deste vídeo continua com seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E como sempre, eu peço que você me ajude clicando no botão hypar, que ajuda no engajamento e no fortalecimento do canal, e se torne membro. É a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo de membros, tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube e ainda ajuda o canal a continuar funcionando. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.